Muito bem, então, já quase na reta final do nosso curso, nós vamos, depois de termos falado dos dogmas proclamados pela Igreja a respeito de Nossa Senhora, nós vamos falar de duas outras graças que não foram proclamadas dogmas e, portanto, o fiel ele tem o direito de dar ou não a sua adesão de fé. Inclusive, são temas até um tanto quanto polêmicos a respeito de Nossa Senhora. Alguns acham exagero falarmos disso, mas como está contido na tradição e no magistério da Igreja, então é digno também de nossa credibilidade para aqueles que assim o quiserem. Claro que até seria um pouco imprudente de nossa parte não aderirmos até certo ponto a essa verdade, porque, como eu disse, já foi ensinada desde muito tempo. Então, a primeira que nós vamos falar é a corredenção de Nossa Senhora. O que significa isso? Significa dizer que Nossa Senhora, a seu modo, colaborou com Jesus de forma direta para a nossa redenção. Em nenhum momento essa doutrina quer equiparar a Virgem Maria com Jesus ou quer desmerecer a redenção operada por Jesus na cruz. Muito pelo contrário, ela quer favorecer ainda mais a redenção única de nosso Senhor Jesus Cristo e quer também fazer referência àquela passagem que São Paulo diz: completo na minha carne aquilo que faltou à paixão de Cristo. Evidentemente, a gente sabe que nada faltou à paixão de Cristo. A paixão do Senhor foi suficiente para a nossa salvação. Porém, cada um de nós é chamado, a partir dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, nos unirmos à paixão do Senhor. E é justo também que a criatura, tanto quanto possa, ela dê a sua contribuição também para a nossa regeneração. É evidente que 100% veio por Jesus, mas nós podemos, então, nos unir a Ele. E no caso aqui da corredenção de Maria, essa seria uma imagem perfeita disso. Então, o que significa remir? Significa pagar o preço correspondente a uma compra. Então, quem fez isso por nós? Jesus. Só que nós vemos nos Santos Padres, por exemplo, 21 vezes, como o Padre Gabriel Rochini coloca na sua obra, pelo menos 21 vezes aparece em relação a Nossa Senhora o termo reparadora do gênero humano, pela sua união com Cristo, evidentemente. A Sagrada Escritura está recheada de textos que nos dizem que a salvação nos veio por Jesus. Então, só o nome com o qual seremos salvos, por suas chagas fomos curados, isso é um texto de Isaías que São Pedro vai retomar. O justo, meu servo, justificará muitos homens, tomará sobre si as suas dores. Então, a Escritura dá testemunho de que foi Jesus mesmo que nos salvou. E o magistério da Igreja, evidentemente, como é o guarda da tradição e da Escritura, também professa assim, como professou no Concílio de Trento, justamente para combater as interpretações errôneas de Lutero. Enfim, nós temos isso muito bem estabelecido. Mas dizer que Maria é corredentora com o Redentor não significa outra coisa a não ser, eu vou citar o Padre Gabriel, que ela cooperou real e imediatamente com Jesus, Redentor Divino, na obra grandiosa da redenção dos homens, satisfazendo com ele perante a justiça divina, ofendida pelo pecado de Adão, e merecendo com ele todas as graças de redenção, mas dependente dele, subordinada, embora verdadeira, real, eficaz, de nossa redenção. Então, quando nós falamos de corredenção de Maria, é simplesmente dizer que ela colaborou real e diretamente com a obra de nossa salvação. Ela disse sim, gerou no seu ventre o corpo humano de Jesus, que seria sacrificado na cruz, e esteve com ele na cruz. E como a profecia de Simeão diz, uma espada que transpassará a alma. Então, da mesma forma como Cristo sofreu por nós na carne, Maria sofreu também por nós na alma, de modo que os dois sacrifícios, os dois sofrimentos estavam unidos. É basicamente essa a doutrina da corredenção de Maria. Então, nós dizemos na teologia que Maria ela mereceu por nós a redenção por mérito de congruo.
São Pio X vai explicar isso, que é justamente essa subordinação a Jesus. Então, uma vez que Jesus mereceu por nós de condigno, ou seja, pelos seus próprios méritos e virtudes, Maria mereceu por nós, porque estava unida a Ele e sofreu com Ele. Se a gente for apelar à razão, né, a gente tem a fundamentação na tradição, os santos padres falavam de Maria como nova Eva, então, no início nós tínhamos Adão e Eva, os dois nos levaram à perdição. No Novo Testamento nós temos Jesus e Maria, Jesus o novo Adão, São Paulo fala isso, e Maria a nova Eva. Os dois nos introduzem então à salvação. No magistério a gente vai ver inúmeras vezes papas falando disso explícita ou implicitamente, muitos até usaram o termo corredentora. Mas se a gente for fazer um apelo à razão, uma reflexão puramente racional, a gente vai entender que é conveniente da parte de Deus que Maria seja corredentora, primeiro por sua sabedoria, segundo por sua justiça e terceiro pelo seu poder. A sua sabedoria porque, como o demônio serviu-se da mulher para arruinar os homens, Deus se serviu dela para salvar. A justiça porque era necessário reparar o pecado de Adão e Eva, pelos sofrimentos de Jesus e Maria. E terceiro, pelo poder de Deus, que mesmo com instrumentos deficientes, opera obras de grandiosa excelência. Então, Deus usa os instrumentos mais pobrezinhos para realizar obras grandiosas. Então, aí está o papel de Nossa Senhora enquanto corredentora. E depois, o papel de Maria como medianeira de todas as graças seria uma consequência lógica da sua corredenção. Se colaborando com Cristo na nossa salvação, ela também pôde merecer secundariamente, como dissemos, ela então também recebeu graças e ela pode distribuir estas graças. Então nós dizemos que Maria, enquanto medianeira de todas as graças, ela está entre Deus e nós como uma tesoureira, uma dispensadora. Então Maria ela dispensa e distribui as graças do Pai, os méritos de Jesus Cristo, do Filho, e os dons do Espírito Santo. Então, a mediação que Maria faz também, a gente tem que distinguir da mediação que Jesus faz. São Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ponto. Jesus Cristo, o homem, porque a sua humanidade oferecida na cruz nos ganhou a salvação. Então, por que falar de outros mediadores? Porque a mediação única de Cristo não exclui as demais mediações. Tanto que o próprio Cristo instituiu a sua igreja como medianeira, instituiu os seus apóstolos para pregarem, curarem, expulsarem os demônios em seu nome. Então, tudo isso que Jesus fez foi estabelecer mediadores. Os sacerdotes são mediadores. Nós recebemos a Eucaristia por meio deles, nós temos o perdão dos pecados por meio deles, todos os sacramentos recebemos por meio deles, e toda a nossa vida nós temos a presença de mediadores, seja na vida de fé ou não. E, por exemplo, um catequista é um mediador entre a criança que vai receber os sacramentos e a igreja, os próprios pais. Quando nós pedimos oração para alguém, nós pedimos que aquela pessoa reze por nós na qualidade de mediação. Eu costumo dizer que a mediação de Jesus é como se fosse uma ponte que liga a humanidade a Deus. Existe essa ponte. E a intercessão, a mediação de Maria, dos santos, é como que essas pessoas que nos ajudam a atravessar essa ponte. Então, Jesus é o único caminho para chegar a Deus, mas a Virgem, os santos, nos ajudam a alcançar esse destino, né? Essa meta nossa que é Deus. E o argumento mais básico para fundamentarmos a mediação de Maria é que se a maior das graças, ou seja, Jesus Cristo, veio por meio dela, ou seja, a salvação veio por meio dela, as graças menores virão ainda mais por meio dela. Então, São Luís de Montfort vai dizer no seu tratado que Maria é essa porta pela qual Deus entrou no mundo e pela qual nós deveremos chegar a Deus. Então, Maria ocupa essa posição intermediária, como eu disse, distinguindo muito bem da mediação de Cristo. E os santos, pelo seu testemunho de vida, nos dão muitos exemplos da mediação e do socorro de Maria. Então, essa mediação também se baseia na maternidade
de Nossa Senhora. Ela é mãe de Deus, mas ela é também mãe nossa. E uma mãe, tanto quanto ela pode fazer para ajudar os seus filhos, ela vai fazer. Imagine Maria, que é a onipotência suplicante. Ela que nós vimos na boda de Caná, pediu e adiantou a hora do Salvador. Quando a mãe pede, o filho atende pelos méritos e privilégios que ela mesma conquistou. Então, inclusive esse foi o tema do meu TCC da teologia. Eu trabalhei justamente a corredenção e a mediação de Nossa Senhora. Então, muito daquilo que eu trouxe na apostila, eu trago também do meu TCC, onde eu trago toda a fundamentação dos papas que falaram sobre isso, na tradição da patrística, no Concílio Vaticano II. Inclusive foi feita uma petição formal ao Papa Francisco, ao Papa Bento XVI, ao Papa João Paulo II, para que fosse proclamado como dogma. Ainda isso não aconteceu, pode ser que aconteça, mas mesmo que não acontecer, o conteúdo que a Igreja transmite traz esses elementos de Maria enquanto corredentora e medianeira de todas as graças. E na próxima aula, então, nós vamos encerrando o nosso curso, tratando das aparições de Nossa Senhora e da devoção, como deve ser a nossa devoção e as práticas de devoção à Virgem Maria.